ter saído. Eu volto pra orgia, pro meu mundo proibido, de onde eu nunca devia ter saído. Eu soube que você anda falando e eu quero saber uma coisa. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Por ser alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais? Tudo é motivo para que outras pessoas te julguem pelo que você é, sem entender que você pode sim ser diferente delas. Você já sofreu algum preconceito? Então, eu acho que basicamente todos, porque ser pobre, de periferia, de ser gordinho, de ser afeminado, eu acho que assim, muitas vezes o preconceito, dependendo do que acontece com você, começa dentro da sua própria casa, assim, sabe? Você é mais afeminado e você leva um tapa na cara de um pai, por exemplo, e diz assim, fala igual homem. Então são coisas que acontecem muito dentro de casa. E depois vai... E como assim, eu acho que como começa dentro de casa, as pessoas de fora vão vendo e vão pegando aquilo ali também. Eu acho que muitas vezes quando a gente vê, é o que eu sempre digo, quando você vê alguém sofrendo um tipo de preconceito, é muito bom que você reclame. Se você não concorda, você fala que não concorda. Porque se você omite, aquela pessoa que está cometendo o preconceito pode dar a entender de que ele não está sozinho. Porque muitas vezes a gente entende o silêncio como um sim. Entendeu? Então, às vezes você está sofrendo preconceito, a pessoa está do lado e não fala nada, então quem está praticando aquilo fala assim, eu não estou sozinho, porque quem está calado porque está gostando do que eu estou fazendo. E eu passei por muito preconceito, fui chamado de gordinho, porque eu era muito gordinho na minha infância, porque tinha parentes que moravam em cidades melhores e saía de um interior, ia para lá e sofria pelo sotaque, sofria por ser pobre, sofria por ser afeminado, por ser homossexual. Até então não entendia nem o que era ser gay e eu já ouvia falar, é viadinho, esse daí não sei não, sabe? Então isso daí é uma coisa que, de uma forma ou de outra, me fortaleceu muito. Porque eu nunca, e minha mãe sempre falou, nunca aceite. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você abaixar a cabeça, eles vão fazer e vai piorar e vai piorar. O que der para ignorar, ignora. Porque a pessoa, quando é de bem, você sai por cima ignorando. Mas o agressor, ele sempre faz mais. Ele sempre quer. Ele quer uma reação do agredido. Uma coisa assim que me marca muito, que na época de colegial, eu tinha acho que 13 para 14 anos, era muito afeminado, preferia ficar com meninas e gostava mais porque os assuntos me chamavam mais atenção, eram os de meninas. E eu lembro que os meninos me implicavam e chamavam de bichinha, de viadinho e outras coisas. E eu sempre passei por cima muito bem. E eu me lembro que por eu não dar muita confiança e passar despercebido, começaram a aumentar. Começaram a colocar a perna na frente, jogar bolinha. Provocar mais, né? E foram porque eles queriam uma reação. Na verdade, quando você mexe com alguém, você quer afetar. Então, se eu não demonstro que você está me afetando, você vai querer aumentar até que eu me exploda, porque essa é a intenção da agressão. E foi assim durante um bom tempo, até que teve um dia que eu tinha um amigo que o pai dele era policial, ele tinha arma e eu contei chorando o que estava acontecendo, eu pedi a arma emprestado, eu botei na mochila uma pistola e fui para a escola armado e falei assim, se hoje alguém mexer comigo, eu só queria aquele start, eu ia dar tiro em todo mundo. Mas graças a Deus foi tão bom comigo e com eles, porque eu sei assim, que eu ia acabar com a minha vida em primeiro lugar, ia acabar com a de muita gente, mas a minha também ia pro ralo. Naquele dia ninguém mexeu comigo. E dias depois voltaram a mexer, mas aí eu falei, hoje vai acabar. Eu me levantei, eu peguei cadeira, eu bati, e eu sempre fui muito grande, e não deram conta, eu bati em uns 4 ou 5, aí nunca mais mexeram comigo. Entendeu? Foi um grito de libertação. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que assim, hoje Hoje eu me libertei, eu me assumi como homossexual, eu não saio arrotando os 4 cantos que eu sou gay, mas se você perguntar hoje eu falo de boa, antes eu me escondia, não tinha esse problema. E hoje eu lido muito fácil com essas coisas. Se eu passo na rua e alguém fala, viado, eu dou risada, você não tá falando novidade não, cara. Não é mais novidade para ninguém, assim, sabe? Então eu passo muito bem por cima disso. Mas
É muito complicado quando você passa, só quem sabe quem passa. Porque, e o bullying em si é complicadíssimo, a gente não pode aceitar, professor, ninguém pode aceitar, porque as pessoas tiram a vida por isso, é muito complicado você não ser aceito por uma coisa que você não pode mudar. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser negro, ninguém escolhe ser gordo, a gente simplesmente é. Entendeu? Então, como que você muda isso? Aí você acaba não querendo, nem se aceitando e acaba até perdendo o gosto pela vida, assim. Aí os pais têm que ficar atentos aos seus filhos, por que não querem ir para a escola, enfim, é muita coisa assim que acontece. Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai passando por cima disso e vai aprendendo a brigar pelas outras pessoas para que eles não passem aquilo que a gente passou. E hoje eu sou incapaz de ver uma pessoa sofrendo qualquer tipo de preconceito e me calar. Se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar junto, mas eu não vou ficar quieto, sabe? Porque assim, a gente tem que gritar mesmo, tem que dizer, porque é inadmissível a gente ver uma pessoa pequena aqui, porque é uma pessoa que maltrata a outra por uma diferença. Como o doutor falou assim, na escala de evolução, ele é pior do que um câncer, porque um câncer evolui, sabe? E se uma pessoa não tem a capacidade de evoluir em respeitar o próximo, que sociedade é essa, sabe? Então a gente tem que brigar, e brigar não só pelos seus direitos, brigar pelo direito dos outros também. Às vezes você não é negro, mas eu acho que não agrada ninguém ser ofendido porque é negro ou porque é gordo, enfim. A verdade é que quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece, Não esquece né? nunca, verdade. Felipe, você quer falar alguma coisa? Eu ia. Fica à vontade. Sempre me causa muita curiosidade, porque a gente sempre vê o preconceito pelo viés, pelo discurso de quem sofre o preconceito. E eu acho assim que eu já no auge dos meus 35 anos, eu passei a sofrer por quem sente o preconceito, né? Primeiro essas alturas do campeonato, né? 2017, eu acho que já está na hora de pensar de uma forma diferente, mas a dificuldade que as pessoas têm em refletir sobre a sua própria identidade, e como ela sofre por não conseguir pensar diferente, né? E a culminância desse sofrimento é a violência. Não tem outra saída, né? Você mesmo falou sobre levar uma arma para a escola, né? Não vai terminar em outra coisa, né? Então eu penso que também, eu não sei se a psicologia tem alguma, digamos, alguma pesquisa no assunto, mas olhar também o preconceito pela visão de quem sofre do agressor, né? Da pessoa que vê a coisa, não consegue enxergar a coisa de uma maneira diferente. Analisar o porquê a pessoa é preconceituosa, exatamente. né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar também por aí, né? Quando a gente já escuta o discurso preconceituoso, já corrigir desde cedo, né? Ninguém nasce preconceituoso. Exatamente. A sociedade, o dia a dia, que constrói isso. Agora, um termo que está muito na moda é a questão do desconstruir, sabe? Quando você diz para um menino que ele não deve brincar com uma menina, ou a menina com um menino, quando você estipula que cor azul é para menino e rosa é para menina, você já começa a criar certas coisas na cabeça daquela pessoa, sabe? E a criança vai crescendo com isso, com o machismo, e o machismo leva ao preconceito, e enfim. Aí você acaba crescendo achando que você é homem, você é mais do que uma mulher, e a mulher tem que crescer em casa e ser do lar, e você que vai trabalhar. Então são coisas que a gente tem que estar tentando desconstruir no dia a dia. Eu sempre digo que, assim, para combater o preconceito, a gente tem que combater dentro de nós mesmos. Porque tá na gente. É muito fácil eu brigar e dizer pra você que eu não aguento mais sofrer preconceito porque eu sou gay, porque eu sou cabeleireiro. As pessoas têm mania de achar que todo cabeleireiro é gay e que todo gay tem que ser cabeleireiro. Isso não tem nada a ver, sabe? Todo enfermeiro tem que ser gay. E não é assim que acontece. Então a gente tem que tentar tirar de nós o preconceito. Porque assim, eu defendo e digo que sou contra e sou porque passei por isso, mas em algum momento da minha vida eu tenho ou vou ter preconceito. Quem que nunca, numa vez, estava em uma festa, em uma balada, chegou alguém e falou: meu amigo quer te conhecer, minha amiga quer te conhecer, você simplesmente olha e não se interessa pelaquela visão porque é alto demais, gordo demais, negro demais, e fala assim: não quero, obrigado. Você nem se permitiu conhecer. Isso não significava que você ia sair de beijão na boca daquela pessoa. Perdeu de conhecer talvez uma pessoa maravilhosa porque o que você viu não te agradou. Então tá na gente. Não adianta a gente falar, e politicamente correto, que eu sou contra, mas que a nossa amiga Roberta tem tatuagem.
tem tanta gente aí que não tem condições de pagar bons profissionais como ela teve, e tem tatuagens feias, e a gente critica e fala, nossa, tatuagem se sujou com uma porcaria. Então, isso é preconceito. A gente tem que respeitar as pessoas com as diferenças, com as posições, sabe? Então, não adianta eu falar pra você que eu sou contra o preconceito porque eu passei por um tipo de coisa e, em algum momento da minha vida, simplesmente não querer falar com uma pessoa porque ele era gordo e eu não gosto de gente gorda. Então é muito complicado, a gente tem que desconstruir o preconceito dentro de nós, porque quando a gente combater o preconceito dentro da gente, a gente vai combater no restante do mundo. Você falou uma palavra importante, o preconceito ele tem que ser discutido, mas ele tem que ser combatido. Felipe, até que ponto o preconceito é uma agressão ao outro que não merece digamos assim, um processo, uma retaliação? Olha, a questão do preconceito é uma situação delicada, porque da mesma forma que o ser humano, a nossa legislação também vai evoluindo. A Constituição de 88 estabeleceu, sim, que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, se uma pessoa cometeu um crime de racismo em 1990, 1991, e só agora o ofendido quer denunciá-lo, vai poder denunciá-lo, porque não prescreve o crime de racismo. Então, da mesma forma, existe aos poucos uma evolução também na legislação. Por exemplo, a Constituição falou em racismo. No ano seguinte, em 89, veio a Lei 7716, se não me engano, que colocou realmente a expressão crimes de racismo, preconceito em relação à raça e à cor. Na década de 90, se não me engano, lá para 97, houve uma reformulação na lei, houve um aditamento na lei, que acresceu mais alguns significados, não só preconceito em relação à cor da pele, mas também por questão de etnia e também por religião. Foi acrescido na década de 90. Por exemplo, a questão do preconceito contra nordestino, que é muito comum no nosso país. Então, houve uma evolução da lei nesse aspecto. Em relação à sexualidade, ainda não foi estabelecido. Então, tipo assim, não existe um crime específico por a pessoa ser tanto homossexual como bissexual também, em relação a isso. Então, existe realmente uma evolução que aos poucos vai acontecendo. Eu acredito que a gente vai evoluindo, só que da mesma forma, a gente perceber também o seguinte, a aplicação da lei para um agressor é uma questão um ato mais repressivo. Então, é a pessoa que já cometeu. Então, claro que a pessoa cometeu, tem aquele ato repressivo que ela vai impor ao agressor. Claro, se receber a denúncia. Ninguém vai receber uma punição se a vítima também não denunciar. Então, não adianta fazer, cadê a lei brasileira que não age? Depende realmente de uma denúncia. Depende realmente da pessoa não ter a vergonha de saber denunciar o agressor. Então, a gente tem essa questão também, que é difícil também, cultural também, principalmente questão de mulheres que não denunciam maridos, como as pessoas que sofrem realmente algum tipo de preconceito, seja por cor, por questão sexual, por origem. Realmente não tem nordestino que vai querer denunciar a questão, vai receber como se fosse uma piada, mas é um preconceito. E as pessoas, é ínfimo a relação de denúncia comparada às ofensas que realmente existem. E isso realmente tem que ser trabalhado também para as pessoas saberem realmente recorrer aos seus direitos. Não pode ofender realmente, é uma situação que poucas pessoas sabem. É crime de preconceito, até questão de etnia, não pode. E tem umas situações delicadas também, dentro da própria legislação também, que existe realmente o racismo e existe também a injúria racial. É um ponto que é pouco discutido, pouco divulgado, mas eu acho muito importante aproveitar essa conversa aqui também, que, por exemplo, uma pessoa ofender uma outra, uma pessoa negra, não sei, tipo assim, estou com uma colega aqui do lado, não sei se ela já foi ofendida diretamente, pessoalmente. Se uma pessoa te ofender diretamente a você, a lei considera isso uma injúria racial, não racismo. Que existe um limiar quando comete o racismo e quando é apenas uma injúria racial. O racismo é inafiançável, imprescritível.
Injúria racial, não. Injúria racial pode ter fiança. Um exemplo, teve até no meio no futebol, aqui teve um caso, não sei se quem acompanha futebol vai poder relembrar isso, teve um caso de um atacante muito famoso, o Grafite, que ele foi ofendido uma vez por um argentino, teve uma competição internacional, não me recordo agora, e ele foi ofendido por um argentino, não lembro quais palavras realmente foram ditas exatamente, mas esse argentino foi preso. Só que foi considerado o quê? Racismo para ele? Não. Foi considerado uma injúria racial. Teve uma fiança, ele pagou a fiança e foi embora. Então, o que é racismo? O que é injúria racial? Injúria racial é quando a pessoa ofende você, por exemplo, diretamente. A pessoa te ofendeu de alguma coisa em relação à sua cor. Te ofendeu. Isso é uma injúria racial. Mas a pessoa ofende uma coletividade, isso é racismo. Por exemplo, existe a lei realmente do preconceito, que fala, eu tenho estabelecimento comercial e não permito a entrada de negros no meu restaurante. Isso é racismo. Eu não quero contratar negros na minha empresa. Isso é racismo. Então, quando atinge a coletividade, é racismo. Quando eu ofendo uma pessoa, é injúria racial. É uma situação delicada, que vai, no final, quem vai dar esse limite pode ser o próprio, quando você vai fazer uma ocorrência na delegacia. O próprio delegado vai colocar isso aqui, é injúria racial, que foi pessoa física. Mas se você estava no meio de outros, um grupo de pessoas, e ofendeu todos que estavam ali, vocês são isso, vocês são aquilo, ofendendo racialmente. Qual o limiar? Então, na verdade, é uma coisa que torna um pouco também subjetiva de interpretação. Então, isso às vezes às vezes cai na mão realmente do próprio julgador, às vezes delimitar ou isso foi injúria racial ou já foi racismo, foi para toda a coletividade. Mas existe realmente essa diferença também, que eu acho muito importante também trazer o conhecimento. Com certeza, você me fez lembrar também de um caso que aconteceu com Daniel Alves, o jogador no Barcelona, da seleção brasileira, que foi cobrar um escanteio, se eu não me engano, jogaram uma banana. Jogaram a banana em forma de protesto, ele pegou a banana e comeu a banana. Só lembrando também, nossas legislações são diferentes, infelizmente, cada país tem uma legislação que trata especificamente de cada caso. Até que ponto é brincadeira, piada e quando isso passa a ser preconceito? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, vamos para o intervalo rapidinho e vamos com música.